Descobrimos o que a Lumon faz. Aquela cena final do Mark refinando a gema entregou tudo para nós de mãos beijadas. Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo ao Viu Comigo, o canal mais obcecado por ruptura que você vai encontrar. Falamos exclusivamente sobre a série desde 2022 no perfil Severance.ruptura no Instagram. E agora você encontra tudo sobre a série aqui, em formato vídeo. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações para não perder nada do que vai sair. Vem saber tudo sobre a segunda temporada de Ruptura. E nesse vídeo nós vamos analisar a teoria e a resposta que o primeiro episódio da segunda temporada nos entregou. Então se prepara que teremos muitos spoilers. Então vamos lá, descobrir o que é afinal, o que a Lumon faz. O final do episódio nos apresentou que existe uma relação direta do arquivo que o Mark está refinando e a gema. Agora, que relação é essa? E principalmente, qual será o objetivo da Lumon? E para entender isso, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. A série foi gravada e lançada no período de pandemia. E por mais que a ideia já existisse, até mesmo um piloto já existisse, ela teve que ser adaptada até que fosse aprovada. E com isso sofreu várias adaptações e ajustes. A prova disso é que o roteiro do piloto, escrito por Dan Erickson, se chamava Mister e chegou na mão do Ben Stiller em 2017. Segundo o que ele mesmo conta no podcast da série. First reached out to me about it in January of 2017. It's been, since 2016 was when we became aware of it at Red Hour, our production company. O nome desse episódio piloto, chamado Mister, era também o nome do rato que aparece nesse episódio, que a Cobell usava para comprovar para o Mark que a ruptura existia. E nós não vemos nada disso no que acabou indo para o ar. Ou seja, partiram de uma base, mas com um desenvolvimento totalmente diferente do original. E aí nós temos que ter em conta o contexto de 2021 e 2022, que foi o ano de gravação e de lançamento da série. Vimos uma correria das indústrias farmacêuticas tentando desenvolver em tempo recorde uma vacina para o Covid. E vimos aqui de forma mais aberta a competição entre esses laboratórios e até mesmo a espionagem industrial, que sempre existiu e que é muito forte nesse meio. Agora me diz uma coisa, o que a Lumon é? A Lumon Industries é uma empresa líder mundial em biotecnologia. Começou lá em 1866 com bálsamos e pomadas e foi evoluindo até chegar hoje no que nós temos como o chip de ruptura e que nós já conhecemos muito bem. Agora, e se o Dan Erickson e o Ben Stiller adaptaram toda essa história para esse contexto? Teríamos aqui uma empresa que desenvolveu esse procedimento único e que teme demais a espionagem industrial, já que vimos o Miltic ativar o INI do Dylan fora da Lumon só para saber onde estava um cartão ideográfico que representa instruções de RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar. O próprio procedimento de ruptura é uma forma de garantir que o que eles desenvolvem lá no andar de ruptura não vai sair de lá, que se mantém em segredo, sem o risco de algum concorrente espionar. E embora a Lumon seja gigante, é no andar de ruptura que está a menina dos olhos da empresa. O grande projeto secreto que seria, rufem os tambores, encontrar uma solução para a morte cerebral. E é essa a prova que a série nos apresenta na cena final do primeiro episódio da segunda temporada. Vamos lá, nós sabemos que a Gemma morreu há 2 anos num acidente de carro. E nós vimos o Mark ir até o local do acidente na primeira temporada e colocando a mão numa árvore, onde provavelmente ela teria morrido. Ele não foi para um cemitério ou para um memorial, ele foi para uma árvore. Por quê? Porque ele não tem mais acesso ao corpo da Gemma. Ela não foi enterrada, ela não foi cremada. Como professores universitários, ele pode ter autorizado o uso do corpo da Gemma para estudos. E com isso, o corpo dela chegou no andar de testes da ruptura. Nós sabemos que a Lumon tem inúmeros infiltrados em outros lugares, tanto no governo quanto na imprensa, e portanto não foi difícil que a Lumon tivesse acesso aos corpos em hospitais e necrotérios, principalmente que tivessem sido doados. Outro ponto, pessoas com morte cerebral são muito comuns em acidentes de carro. E isso é em função do choque na cabeça. Os outros órgãos até funcionam para um bom desenvolvimento do corpo e até muitas vezes são doados, mas sem o cérebro não tem como a pessoa viver. E aí é o grande objetivo da Lumon, recuperar a atividade cerebral em pessoas que tenham tido uma morte cerebral. E nós vimos que acidentes de carro são recorrentes na série. A Peggy K em Lexington Letter, o Doug Coleman na lista que o Irving tem em casa e a própria Gemma são alguns exemplos. Tá parecendo loucura? Então vamos lá. O Kirk dizia que o caráter da pessoa é definido pela proporção exata dos 4 temperamentos que nela reside.
E pelo que vemos na imagem do final do primeiro episódio, o Mark está refinando os 4 temperamentos da gema. Agora, se é necessário ele conhecer ela bem, nós não sabemos. Mas o Mark é recordista em tempo para refinar um arquivo de macrodados. E é por isso que ele tem aquele acrílico na mesa. E provavelmente será assim que a Lumon irá conseguir ressuscitar as células cerebrais, reativar as sinapses da gema e com isso dar vida ao seu cérebro novamente. Será que o Mark precisa acertar a proporção exata dos 4 temperamentos da gema para que ela volte à vida? Ou será que aquela imagem, aquele pequeno quadrado que aparece na tela da última cena, representa o conjunto de células que ele está tentando ressuscitar, que representam esse temperamento em específico? E talvez por isso, mesmo cumprindo a meta no último trimestre, ela tenha tido que voltar ao andar de testes e assim começarem tudo de novo. O cérebro é muito complexo e talvez ele tenha que ter vários arquivos para refinar o cérebro dela. E como vemos naquela imagem, ela já está na versão 25. Agora, e os outros refinadores? Teriam perdido pessoas próximas também e estariam refinando os seus cérebros? Sabemos que o Irving tem ou tinha um pai. O Dylan tem 3 filhos e uma esposa. Será que eles não estão realizando o mesmo trabalho que o Mark, porém com menos agilidade? E por isso a atenção que a Cobell dá ao Mark é diferente. Ela talvez tenha também uma pessoa no andar de testes, que depende que esse produto em desenvolvimento tenha sucesso para poder voltar a ter a Charlotte, a mãe dela. E com isso, a Lumon teria um produto muito maior do que um chip de ruptura. Ela teria em mãos a única coisa que até então era inevitável na vida. Ela teria a solução para a morte, tornando a Lumon e o Kir praticamente um deus. E com isso, em algum dia, todos serão filhos de Kir, porque afinal, todos terão um chip de ressuscitação no cérebro. E agora, na segunda temporada, nós somos apresentados a novas personagens. Entre elas, a Miss Huang, que, adivinhem, antes de entrar na Lumon, ela era monitora em faixa de pedestres, um local bem propício para acidentes de carro. Sim, ela foi atropelada e também teve morte cerebral. E assim como a Casey na última temporada, a Miss Huang estaria usando um chip em refinamento por algum refinador, enquanto ela trabalha no andar de ruptura da Lumon. E olha só, isso vai ao encontro de uma das frases ditas pela personagem do Olafur Darri no trailer. O trabalho deles será lembrado como um dos maiores momentos do planeta. E agora, será que o Mark vai conseguir ressuscitar os neurônios da gema? Por essa cena, nós achamos que sim. Seria a gema ressuscitada? E aí, fez sentido? Deixa aqui nos comentários o que você pensa disso. E se ainda não segue o nosso perfil no Instagram, @severance.ruptura, ou não está no nosso canal no Telegram para discutir junto com os outros fãs da série as análises e teorias, vai aqui no link na descrição. Ah, e se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.